Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os impactos da crise econômica internacional sobre a economia brasileira. O nosso convidado é o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos falar agora sobre desindustrialização, que tem sido um dos impactos mais visíveis desse processo de afetação da economia brasileira. A indústria, desde 1930, tem puxado o desenvolvimento econômico no Brasil. Em 2010, cresceu 10,5%. Em 2011, despencou para 0,3%. Uma parcela de 24% do mercado interno está ocupada por produtos importados, com o país comprando fora desde trilhos, embora grande produtor de ferro, etanol e até a impressão de livros didáticos para o ensino fundamental. Como inverter essa tendência? Olha, a questão fundamental, isso é uma coisa que vem acontecendo aos poucos, principalmente conforme nós já falamos, para que nós vamos voltar de novo a falar da combinação de taxa de juros elevada e a valorização cambial. E é claro que o governo também ele tem evitado fazer as chamadas políticas industriais, porque sempre é mal visto, como se dissesse, de novo voltar ao protecionismo dos anos 50, mas a gente vê que até mesmo a Europa tem procurado tomar medidas, os países europeus, para se proteger justamente do quê? Da enxurrada de produtos chineses, por exemplo, tá certo? Que chegam a presidenta Dilma é varguista na sua origem. Então, você tem que fazer uma política industrial voltada para justamente, não é voltar de novo para dar os incentivos fiscais, creditícios, dos anos 50. Mas sim uma realidade. Existe aquela proteção a uma indústria nascente. E evitar com que os produtos chineses ingressem no país tão facilmente para justamente criar uma descompetitividade, não sei se existe esse palavrão, mas justamente a desindustrialização vem daí. A reprimarização que nós falamos é da gente ficar exportando produtos primários, Roberto. Então, durante muito tempo, nós trabalhamos para exportar produtos manufaturados. E a combinação perversa da taxa de juros elevada mais a valorização cambial, apesar de que alguns economistas não concordam, é que tem provocado justamente essa desindustrialização. Então, nós temos também que priorizar isso daí. Agora, você vê que recentemente o governo tomou medidas para elevar o quê? As tarifas de importação. Então, são medidas que eu vejo que não são medidas voltadas com um objetivo, mas medidas pontuais. Então, que isso apagar focos de incêndio. Isso não é uma política industrial, isso não é uma estratégia de política desenvolvimentista. Não é uma questão distributivista versus produtivistas, ou pessoal do crescimento versus o pessoal do desenvolvimento. Não. É que o país precisa, no momento de crise, redesenhar essa política pública de resolver essa questão para não deixar a desindustrialização, que esse é o pior dos mundos. Nós aumentamos o nível de desemprego muito grande, nós perdemos em competitividade, não conseguimos desenvolver tecnologia, e é isso que nós vamos vendo aí, a atividade, a indústria, que é o setor dinâmico da economia, em todos os países, a gente vai vendo que está perdendo cada vez mais espaço. E aí, isso é ruim, porque você reconstruir isso daí, Davi, vai levar muito tempo. Nós levamos muito tempo para conseguir chegar num determinado estágio. E agora vamos deixar escapar isso, porque a gente acreditava que aqueles tsunamis monetários, não tinha que ter controle de capitais, que tudo aquilo ali estava muito bem, perfeitamente, e agora nós estamos vendo o resultado. Professor, o IBGE divulgou que no mês de julho o Brasil cresceu 0,3%. Todo mundo ficou um pouco entusiasmado com isso. Mas se a gente for pegar as áreas da indústria, por exemplo, uma situação dramática, muito ruim em julho, né? Produtos de metal, inclusive máquinas e equipamentos. Houve uma queda na produção de menos 6,7%. Ou seja, produtos de metal, inclusive máquinas e equipamentos. Metalurgia básica, uma queda muito ruim, menos 0,8%, quase 1%. Aí tem outros produtos mais de consumos duráveis e tal, mas o que melhora um pouco, equipamento de instrumentação médicos hospitalar, dá um salto de 16,8% positivo, aí foi bem. Alguns segmentos de não metálicos, 2,7%, e alguns segmentos de químicos, 1,8%.
Aí a gente vê também o seguinte, se tem produto de metal, inclusive máquinas e equipamentos, que me parece que é o coração vamos dizer, da dinâmica do crescimento sustentável, você tem a indústria de carro que dá um salto de 4,9, inclusive agosto agora, fechando, foi o maior recorde de venda de carros no Brasil desde 1957. Como que explica isso? Quer dizer, um segmento como o de carro cresce de forma bastante expressiva e uma de bens de capital, produto de metal e máquinas e equipamentos tem uma queda de quase 7%. É uma assimetria, ou seja, como é que corrige essas coisas aí dentro da economia? É contraditório isso que você falou, né? Que justamente a questão, o desenvolvimento, a capacidade produtiva da economia, que é medida a média taxa de investimento, é máquinas e equipamentos. Então, ficou tão fácil você comprar lá fora que você deixou de produzir aqui dentro. Tá certo? Então, o que acontece? Se a gente pudesse fazer o tal do drawback, né, verde e amarelo que eles falam, você comprar e você fabricar alguma coisa para depois exportar, né, um produto acabado, essa seria uma política adequada, entendeu? Do ponto de vista de você estimular a industrialização maior do país. Então, o país, se não houver a industrialização, se basear somente no consumo, o consumo tem uma importância, mas ele é limitado, Davi. Então, a gente está vendo aí que está se esgotando. A capacidade de endividamento das famílias está batendo no teto. E outra coisa, não se consegue mais dirigir porque as estradas estão aí. Você não tem transportes coletivos para a grande massa. Você tem um monte de carro e qualquer um pode comprar carro. Mas só que é também o problema da educação financeira, ou deseducação financeira. As pessoas têm facilidade para comprar, mas depois não conseguem manter, porque não tem renda para segurar isso. Então, a questão de você chegar e estimular esse modelo de consumo está batendo lá no teto. Porque você não tem um dinamismo, você não consegue, né, como aconteceu no passado, no governo Lula, não que eu critique o governo Dilma, mas o governo Lula conseguiu, mas o governo Dilma não consegue mais deslanchar. Nós estamos vendo aí batendo os recordes, mas é por conta de sempre a política de redução do IPI, você acaba incentivando, mas isso daí... Tem uma margem de endividamento das famílias, ainda dá para jogar um pouco. Tal. Eu acho que o que é importante é o que você falou, é máquinas e equipamentos. Se a gente não está conseguindo, é isso que dá a taxa... Por que a taxa de investimento está tão baixa? Entendeu? E aí a gente, de novo, vai bater de novo. Qualquer produto que a gente crescer, qualquer aumento de demanda vai gerar inflação. E isso daí, de novo, o Banco Central vai ter que subir taxa de juros. Então, se a gente não rever esse modelo, parece até que é nos anos 50, anos 60, né, Beto, que a gente falava do modelo de crescimento, mas a gente não rever, a gente vai, de novo, ser... uma república de banana, infelizmente, falar um negócio desse, porque a gente está vendo a desindustrialização, a reprimarização dos nossos produtos de exportação, e isso é lamentável, porque o que está vindo no mercado de trabalho de jovens, que tem que aumentar o número de empregos, e cada vez mais as empresas têm que investir mais e aumentar os seus investimentos, para justamente gerar um produto agregado, agregar produto, a gente não está vendo isso daí. Então, o governo, não sei se é ano de eleição, o governo vai estar meio devagar, mas eu acho que esse governo aí deveria repensar isso daí e acabar com essas medidinhas de apagar focos de incêndio, porque isso daí que você falou é substantivo. E não a gente ficar falando aqui porque a indústria subiu tanto, deixou tanto. Mas máquinas e equipamentos, senão a gente não cria justamente como é que nós somos candidatos a entrar nas economias desenvolvidas se a gente continuar. Agora nós estamos perdendo o que nós construímos. Nós vamos ficar abaixo da Argentina, vamos ficar próximo da Argentina. Já viu que situação complicada, Davi? Isso que o Davi falou é a formação básica de capital fixo. É a formação de capital fixo. Isso que é a taxa de investimento, Beto. Entendeu? É isso que gera que nós precisamos aí estar de 20% a 25% do PIB para justamente a gente chegar e crescer as taxas elevadas chinesas e indianas. Parece que estão precisando ler de novo Celso Furtado, né? Mas, professor, ao lado da desindustrialização, o outro efeito paralelo, também preocupante, é a desnacionalização. Segundo o relatório da Pricewaterhouse, uma agência de consultoria, as fusões e aquisições de empresas nacionais pelo capital estrangeiro, ou seja, engolidas que foram pelo capital estrangeiro, no período de janeiro a abril de 2012, foi em 40% acima da média dos últimos 3 anos. Há também um relatório da consultoria KPMG, indicando que no primeiro trimestre do ano houve um aumento de 117% nas desnacionalizações em relação ao mesmo período do ano passado.
Há, de fato, uma tendência que combinaria desaceleração com desnacionalização da economia brasileira? É verdade, isso é, em momentos de crise, Roberto, isso acontece. Porque o capital estrangeiro vem e compra mesmo. E o mercado brasileiro é um mercado promissor. Então, quem é que no momento que está de crise, onde é que vem o capital? Vem para cá. Seja o capital chamado especulativo, seja o capital produtivo, que é justamente que quer aumentar a participação acionária, quer investir em algum determinado setor. Então, o mercado brasileiro é um mercado muito dinâmico e isso daí é uma consequência natural. O que fazer isso com relação a isso? Ou o governo procura ter, conforme nós estávamos falando, uma estratégia de política para justamente fortalecer o capital, o capitalismo nacional, vamos dizer assim, as empresas de capital nacional, ou então essas empresas vão ficar frágeis e vulneráveis ao capital estrangeiro e vão ser engolidas. Agora, eu vejo assim, nós temos uma reserva aí de 300 e tantos bilhões de dólares. Nós tínhamos um tal de fundo soberano. Beto, por que é que isso daí não era para comprar as ações de empresas lá fora e não sei o quê? Por que que esse dinheiro também não pode? Será que nós vamos ficar mantendo esse nível de reservas internacionais tão elevado e a gente não ajuda também? A gente, já que eles estão comprando as nossas, a gente comprar o deles também, que estão baratos, na Europa, nos Estados Unidos, com esses recursos? Qual é o problema? Eu não vejo o problema, não se discute muito esse negócio. Mas eu acho que era o momento da gente, né, levantar a bola para se discutir essa questão. Por que que eles estão vindo aqui e nós não podemos, com esse dinheiro que nós temos aí? Eu sei que a reserva internacional não é para ser utilizado para isso daí, mas o Fundo Soberano tem esse objetivo, para justamente não atrapalhar. Eu não estou querendo dizer que você vai tirar da reserva internacional, vai comprar essas ações de empresas, né? Mas o Fundo Soberano pode fazer isso. E o Fundo Soberano foi criado e ficou parado. Você não vê nenhum tipo de aplicação do Fundo Soberano. Só está propondo uma queda de braço, ou seja, eles compram as nossas, nós vamos comprar as deles. Não há uma contradição nisso, por exemplo. Tem uma empresa chinesa que está chegando aí, foi anunciado esses dias, está com quase 1 bilhão, uma das empresas nossas na área de produtos aí, televisão, eletrônicos e tal. Não seria o caso de usar esse dia para alavancar as empresas do Brasil? Porque nós vamos comprar lá fora, vocês estão comprando as nossas aqui. Por que não se usa esse fundo, então, para comprar as empresas brasileiras? Mas aí a ideia do fundo era justamente você comprar moeda estrangeira. Agora, se você vai comprar moeda estrangeira para voltar aqui, a não ser que você compre o acionista dessas empresas que estão entrando aqui. Mas a ideia era essa. Eu não estou, vamos dizer assim, incentivando que isso aconteça, entendeu, Davi? Mas eu acho assim, já que está acontecendo e a gente vamos dizer assim, inevitável esse processo, por que que nós não contra-atacamos também e a gente não faz a compra aí de algumas empresas aí, algumas ações que são interessantes? Mas não é usando não da reserva, usando do Fundo Soberano mesmo, entendeu? Mas não é exatamente um contrassenso, professor, porque isso que o Davi está dizendo, nós vamos comprar lá fora, mas deixamos a retaguarda desguarnecida. E o problema da desnacionalização é que, por exemplo, tem efeitos negativos no processo tecnológico, porque, via de regra, as empresas transnacionais elas só investem em pesquisa e desenvolvimento na matriz e com escassa transferência, quase nenhuma. Ou seja, essa desnacionalização pode acarretar também em maior atraso tecnológico. Então, não deveria haver, por exemplo, o senhor mencionou aí, controle de capitais? Isso daí é que durante o tsunami, né, um processo mais, vamos dizer assim, numa fase muito grande, muito forte, acentuada do tsunami, alguns economistas sugeriram isso daí. E até eu pensei que o governo, mais timidamente, ele foi com algum IOF, né, cobrando algumas coisas, taxando algumas operações em mercados futuros, mas não conseguiu avançar. Mas eu também defendo que haja um controle de capitais. Em benefício, não é uma volta aos anos 60 ou jurássica, como algumas pessoas falam, mas é uma defesa de um país soberano e que realmente pensa em desenvolver a sua indústria nacional, a indústria nascente, e proteger, porque não adianta você querer lutar desigualmente, igual para igual. Não existe isso, ainda mais no momento agora de crise. Então, eu acho que é legítimo você fazer e o governo pensar nisso daí. Agora, o governo, infelizmente, não tem pensado nisso e alguns economistas, alguns analistas dizem que isso é uma volta ao passado, aos anos 50, aos anos 60. E quando você vê países, né, desenvolvidos desenvolvendo determinadas práticas, o próprio Chile tem controle de capitais de curto prazo. E tem outros países que tomaram isso aí, a Malásia, se não me engano, algum tempo atrás. Quer dizer, então, isso não é uma coisa tão estapafúrdia.
Professor, o Beto citou a questão de tecnologia. Aparentemente, há uma contradição. Você tem um processo de desindustrialização, que poderia dizer o seguinte: não tem o chamariz brasileiro está se esgotando, porque a indústria, há um processo de desindustrialização no país, mas ao mesmo tempo aumenta a desnacionalização, ou seja, apesar desse movimento negativo interno no Brasil, as empresas vêm lá de fora e querem entrar no Brasil. Aí a questão da tecnologia. Recentemente foi divulgado um relatório aí global de competitividade e o Brasil pulou 10 posições na frente. O Brasil entrou no chamado top 50 dos países mais competitivos. Eu acho que entrou na posição 48ª, embora os analistas dizem que o ideal é o Brasil estar entre os 30, mas cresceu 10 posições nesse relatório que é feito pelo Fórum Econômico Mundial. Não há uma contradição, ou seja, como que o Brasil está ruim e tal, e ao mesmo tempo os mercados, as empresas estão vendo o Brasil como um local razoavelmente bom para se investir. Não há uma contradição nisso? Isso é verdade. Agora tem que descobrir que setores que estão justamente mostrando que esse avanço tecnológico está acontecendo. Será que a Embraer? Teve gente que falou, só a Embraer monta só avião. Entendeu? Tem outros que dizem que não. Então, existem alguns setores. A gente vê que, por exemplo, dentro da Fiocruz, por exemplo, em alguns setores que a gente tem conseguido desenvolver. Então, teria que ver, mas é contraditório, Davi, porque ao mesmo tempo que você está desindustrializando, será que nós estamos acabando com as indústrias tradicionais, por exemplo? Tá certo? Ou é com as indústrias dinâmicas? Entendeu? Porque aí você teria que ver, porque a tecnologia, nós temos um desenvolvimento tecnológico em indústrias tradicionais. Essa pesquisa, por exemplo, um dos itens, são vários itens, instituição, infraestrutura, mercado de trabalho. Em algumas o Brasil está ruim, em outras o Brasil está muito bem. Mas o que mais cresce aqui, ou seja, o que mais chama atenção é a questão do ambiente macroeconômico, que o Brasil em 2011 estava na 115ª posição e pulou para 62ª, ou seja, deu um pulo fenomenal. E ambiente macroeconômico é um elemento importante quando o mundo vê o país. Como é que o Brasil consegue ser visto como um bom ambiente macroeconômico? Desde 94, com o Plano Real, nós conseguimos, basear no chamado tripé, câmbio flutuante, uma responsabilidade fiscal e o sistema de metas de inflação, nós conseguimos manter a inflação. Não é o nível desejado, mas ela está, porque em economia não é você ter um nível muito alto nem um nível muito baixo, é você manter uma estabilidade ou menor instabilidade ou volatilidade nos indicadores. E a inflação, você há de convir comigo que a gente conseguiu manter um determinado intervalo. As taxas de crescimento econômico que têm sido agora questionados. Mas do ponto de vista de você ter reservas internacionais, o setor externo nós somos grau de investimento, então isso daí chama atenção e aí no mundo todo o Brasil é um paraíso para ter oportunidade de investimento. Nós estamos chegando ao final desse programa Agenda Econômica por hoje. Se você tiver críticas ou sugestões para o nosso trabalho, olha aí na sua tela uma forma de nos mandar a sua participação. www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Nossos agradecimentos ao professor Newton Marques, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, por ter participado aqui conosco, e também nosso agradecimento à participação do meu colega jornalista Davi Emerick. A vocês de casa, nosso grande abraço. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.